Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa live agora de 13h30 com ele, nosso amigo e irmão Eberson Alves. Vou botar aquela musiquinha enquanto a gente está convidando as pessoas, tá? Vamos lá. Sam, me ouve? O som tá bom aí? Ok. Hoje, inclusive, vou falar de um cara que atuou junto com Napoleon Hill. Você lembra dele? W. Clement Stone. W. Clement Stone. Opa! O que você trouxe dele aí? Cara, ele tem um livro muito bom chamado Pense e Alcance, ou Acredite e Alcance, Believe and Achieve. Não Né? conheço, não E é um conheço. livro que a galera não se liga muito, mas foi na mesma época dele do Triunfo. São livros primos, né? E ele co-escreveu com o Napoleon Hill aquele Atitude Mental Positiva, que aí você tem o AMP e o AMN. São termos que a galera usa, né? Atitude mental positiva e atitude mental negativa. É um fininho. Eu terminei no digital, eu já li. Bacana, bacana, compartilha. É a mesma linha de pensamento.
Na verdade, o que acontece? O pai do Napoleon Hill, ele é um cara... Pô, o Clement Stone é foda, velho. Não lembrava dele. Bacana, 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 bacana. Napoleon Hill é um cara que, assim, se hoje você for na livraria, eu diria que está em mais uma onda de Napoleon Hill. Estava, pelo menos antes dessa pandemia. Porque você vai nas livrarias, outra hipnose daquelas, que foi que falou? Ah, bacana. Bacana, show de bola. Estava O que acontece? Antes dessa pandemia, você ia nas livrarias e você estava vendo muito de Napoleon Hill. Napoleon Hill já fazem o quê? 2 séculos, né, Mac? Aliás, 1923, mais ou menos. Né? Porque eu não sei como é que conta esse negócio de século, nunca aprendi. O Andrew Carnegie, que já fez um centenário. Isso. Então, o que acontece? Napoleon Hill, ele tem vários livrozinhos pequenininhos, né? Vários pequenininhos, mas todos eles saíram desse daí, da Lei do Triunfo, tá? Todos eles foram baseados nesse trabalho que Napoleon Hill fez e que foi um trabalho que levou a vida do Napoleon Hill. Esse foi o propósito 20 anos. do Napoleon Hill. Esse foi o movimento dele de vida. Ele escolheu isso como propósito e a partir do momento que ele escolheu isso como propósito, ele se dedicou para esse projeto, que era um projeto do Andrew Carnegie, né? E que foi um projeto comprado por ele aí para fazer. E ele, nesse processo, ele aprendeu e ele também enriqueceu. Isso é importante dizer, né? Napoleon Hill aprendeu com o processo e enriqueceu com o processo. Para quem não sabe a história, Napoleon Hill era muito novo, Andrew Carnegie já era um milionário, multimilionário. Ele tinha 25 anos. Andrew Carnegie já era um multimilionário, renomado e tal, e Andrew Carnegie fez um convite para Napoleon Hill. Ele, salvo engano, o Napoleon Hill procurou ele para fazer uma pergunta, alguma coisa, e ele virou para o Napoleon Hill. Na verdade, ele ia fazer uma entrevista. Ele ia fazer uma entrevista, Andrew Carnegie teve um insight ali. Isso. Então, ele procurou Andrew Carnegie para fazer uma entrevista, e Andrew Carnegie, naquele momento, pegou o seu famigerado relógio, né? Pegou o seu famigerado relógio e fez a seguinte pergunta para o Napoleon Hill. Eu gostaria de patrocinar uma pesquisa, que você fizesse uma pesquisa para identificarmos quais são os padrões que levam pessoas a terem sucesso e pessoas a não terem sucesso. E perguntou para o Napoleon Hill, você topa? E nesse momento, Napoleon Hill não sabia que estava sendo testado, mas ele tinha exatamente 30 segundos para responder, né? 30 segundos para responder sim ou não. E ele disse sim instintivamente. E depois que ele disse sim, o Andrew Carnegie falou para ele, se você tivesse demorado mais um pouco, você teria perdido a oportunidade, e essa é a primeira lição que eu tenho para te dar. As pessoas de sucesso decidem rápido, e elas ajustam durante o caminho. Então, isso é muito forte, porque o que acontece? Muitos de nós, e a gente já vai entrar no tema, né, da Lei do Triunfo, muitos de nós levamos muito tempo para decidir as coisas. E quando tomamos a decisão, já estamos tão cansados com o tempo de planejamento que não conseguimos entrar em ação de forma efetiva. Então, muitas vezes, tá? Muitas vezes é preferível você dar o primeiro tiro, por mais que você não vá acertar. Por quê? Porque com o primeiro tiro dado, você consegue regular a mira e dar o segundo tiro. E com o segundo tiro dado, você consegue regular a mira e dar o terceiro tiro. Então, é importante, muitas vezes, cair a ação. E assim, a gente brinca com a gente muitas vezes, né? Várias vezes durante a minha vida, e aí eu estou trazendo processos pessoais, eu tive ideias e eu planejei, e esmorecia nessas ideias, e quando eu via, alguém estava realizando a minha ideia, e o pior do que isso, alguém tinha ficado rico com aquilo que a gente tinha imaginado. Então, efetivamente, depois que eu comecei a perceber que isso acontecia, o que eu fiz? Eu comecei vou fazer. E comecei a fazer. E as coisas começaram a andar. E eu comecei a corrigir no meio do caminho. Então, isso é um ponto bem bacana. O MEC vai disponibilizar para vocês isso aqui, ó. Tá? Isso daqui é um mapa mental do livro, né? E ele está se especializando nessas questões de mapa mental. Isso é bem, bem bacana. Toda semana, quando a gente falar de um livro específico, ele vai estar disponibilizando isso para vocês. E acho muito legal, porque ele trouxe aqui uma síntese daquilo que você vai encontrar no livro e também um guia de leitura que vai te ajudar a identificar os pontos que são legais
dentro do livro para que você possa se ajustar. Então, basta seguir o perfil dele aí, o Eberson Alves. Ele acabou de postar, eu vou pinar esse perfil. Tim, tá? Basta seguir esse perfil que você vai estar... Aliás, Mac, escreve a frase direito. Acesse tal, e baixe o melhor, tá? Então, a partir do momento em que basta seguir o perfil dele, que vai estar lá essa informação. Tu conseguiu subir a Shine semana passada, velho? Oi? Tu conseguiu subir a Shine semana passada? Mandei a Shine para quem pediu, mandei o mapa mental para quem pediu, a galera se interessou, já teve gente que me falou que tá lendo o livro, acompanhando o mapa mental, tá sendo massa. Show de bola. Então, assim, gente, falando sobre a obra de Napoleon Hill também, para que vocês possam entender, durou 20 anos esse projeto, não foi, Mac? Sim, o projeto durou 20 anos. Ao longo desses 20 anos, o trabalho dele foi mais ou menos, né? Ele pôde ter a oportunidade de entrar na rede de networking do Andrew Carnegie. E com isso foram quase 500 pessoas. Então ele tinha acesso a uma galera assim, que eu não sei se você conhece, né? Thomas Jefferson, Thomas Edison, um tal, não sei se vocês conhecem, um cara chamado Henry Ford, né? Eu não sei se vocês conhecem, alguns presidentes dos Estados Unidos também passaram pela lista, ou seja, Andrew Carnegie foi muito sábio nesse sentido, porque ele percebeu a perspicácia e a objetividade daquele guri. Era um guri, 20 e poucos anos, era um guri. 5 anos. E ele deu a oportunidade da vida dele. E com isso viraram grandes amigos, tiveram um projeto juntos. No mapa mental que você vai pedir no meu direct, tem mais ou menos uns 6 projetos do Andrew Carnegie quando ele se foi. Né? Ele se foi em 1900 e... Enfim, não vou lembrar agora de cabeça, é muito número. Né? Mas o Napoleon Hill foi-se embora em 1970. Por isso que você vê tantos vídeos dele no YouTube e também áudios do Napoleon Hill narrando o próprio livro. Certo. E o que aconteceu com esse livro aqui? Vou falar um pouquinho da obra. Me permite, Sam? Pode, claro. Esse cara aqui, eu tenho, tá? A 41ª edição. O Sandro tem uma mais antiga, né? Porque no Brasil já trocou de editora pelo menos umas 3, 4 vezes. Essa aqui é a última editora, José Olímpio. Tá? Essa minha edição é de 2016, o Sandro tem uma edição bem mais antiga. E se você pegar esse livro aqui, eu gostei dessa edição que eu tenho, porque ela conserva algumas coisas da época. Então, alguns termos que ele usa, por exemplo, eles não falavam tesão, eles falavam energia sexual, né? Então, alguns termos são bem legais. Voltando aqui para a obra. Inicialmente, essa obra ela nasceu de um processo, de um projeto juntos do Andrew e do Napoleon, de fazer um curso. E imagine, gente, o curso já era meio que online na época, 1900 e bolinha, era correspondência. Você se inscrevia no curso, mandava um dinheiro por envelope, o Napoleon recebia esse dinheiro, mandava a lição para você, você fazia a lição, ele te respondia a lição por carta. Imagine que massa isso. Então, dava tempo das pessoas trabalharem as lições, dava tempo das pessoas desenvolverem as lições. Então, isso era muito legal. E esse livro aqui, ele se manteve fiel. Então, na obra ele fala que nasceu de um curso, esse curso depois virou um curso presencial. Então, o Napoleon Hill recebia as pessoas no auditório, no local, e ficou rico. O Napoleon Hill ficou milionário com treinamento. Né? E o termo, por isso que se você olhar no mapa mental lá, eu botei Mastermind registrado, é um termo registrado da Fundação Napoleon Hill. Sim, engraçado que, falando sobre o Mastermind, Mac, teve uma formação que eu fiz, uma formação não, um evento que eu participei e que o dono do evento botou, ele fez o quê? Reunião de Mastermind para não sei o que mais. E eu postei, né, a foto minha participação no evento, escrevi participando do evento Mastermind, botei uma foto do cartaz do evento e tal, e no dia seguinte eu recebi uma ligação dos advogados do Napoleon Hill Institute aqui no Brasil, falando que eu não poderia fazer aquilo, que eu tinha que ou citar que o termo era do Napoleon Hill,
ou tirar do ar o processo. E eu não sabia disso, né? Na verdade, inclusive, o coordenador do curso teve até problemas depois com eles por ter usado o termo de forma indevida. Então, é importante que a gente saiba que esse termo é um termo muito forte e ele é conhecido no mundo todo, tá? E é utilizado. Inclusive, uma falha, né? Como eu sou um cara detalhista, o Sandro bem sabe, no livro não tem o copyrighted. Isso. No livro não tem. Isso. Mas se você for citar, se você for falar desse termo em algum lugar, coloque o registrado. Faz uma Porque coisa. no mapa Faz mental... uma coisa. Escreve, quer fazer uma brincadeira? Faz um cardzinho e põe assim, Mastermind, e posta no teu perfil, escreve Mastermind no coisa, que amanhã você vai ver os homens de preto batendo na tua porta. Com certeza. Né? Então, gente, o que falar desse livro aqui? Tá? O que falar desse cara aqui? Psicologia positiva, neurociência, liderança, estudo do ser humano, gestão de equipe, gestão de projeto, inteligência financeira. Nossa, esse livro aqui, basicamente, é uma aula sobre vida. Né? E o Napoleon tem uma frase dele que é muito boa, que eu falo o seguinte: tudo que a mente do homem é capaz de conceber e acreditar pode ser alcançado. E com esse termo, que é basicamente um termo também baseado também na vida de Henry Ford, ele criou esse livro, ele teve essa ideia. E ele fala muito aqui, gente, de espiritualidade. Ele não fala de religião, ele fala de espiritualidade, porque Napoleon Hill acreditava no ser humano integral. Olha a psicologia integrativa, sim, olha a psicologia positiva, olha a psicologia integral. Naquela época, ele teve acesso a muitos cientistas, ele teve acesso a uma galera de ponta. Thomas Edison e o ajudante dele, né, o Barnes, que era sócio do Edison, na verdade. Teve acesso a uma galera de peso. E o que ele fez? Ele identificou 16 atitudes positivas. Tem até um livro que o... Esqueci o nome dele agora, que ele pegou essas leis e condensou, mas é fácil de achar. 16 atitudes positivas. Tem lá, né? De Napoleon Hill, pelo escritor, agora não vou lembrar. O Sandro pode dar uma pesquisada aí e olhar. Tem um foguetinho na capa, se eu não me engano. Então, o que acontece? Essas características positivas que ele identificou, atitudes positivas que ele identificou na forma da galera, era o curso dele. E ele, o que ele fazia? Ele pesquisava, principalmente colocava em ação na vida dele. Então, muito do livro também é um relato dele usando aquela norma, aquela lei, aquele conhecimento nele mesmo. Exatamente. Porque ele dizia, ele falava de congruência naquela época. Ele buscava praticar o que ele falava. E isso tornou ele um cara muito sólido no meio. Então imagine, gente, hoje, vamos trazer para os tempos de hoje. Você é um cara que você pode pegar o telefone, passar um zap e falar com Trump, Bill Gates, Jobs, Sandro Quadros, Cabral. Então você pode falar com esses caras de ponta. É um cara que, se tivesse vivo hoje, com a cabeça que ele tinha na época, nossa, ele é um cara que basicamente ele permeava na mídia, como é que fala? Na rede social dele. E ele trazia para o livro. Então ele fala de network, liderança, como eu disse, né, gestão de psicologia positiva, tudo junto. Então esse livro aqui, para mim, e para o Sam também, sempre tem que ser revisitado, gente. Sempre. Se você pegar um capítulo por dia desse livro aqui, que não são capítulos grandes, são capítulos curtos, lembra-se? Eram cursos à correspondência. E se colocar em prática, você tem um ganho gigante. Aqui ele fala de disciplina, fala inclusive de comportamento de homem em relação à mulher, respeito, igualdade, ele fala de desejo, ele fala de você respeitar a mulher que está com você. Né? Então, o que acontece? Leiam, né? Se permitam. Né? Primeiro, peguem o mapa mental que eu fiz para vocês, eu refiro esse mapa mental, tá? Pensando em você. Em você olhar esse mapa mental, inclusive, eu destaquei uma coisa que me é muito forte nesse livro, que ele escreve um código de conduta. Uhum. Ele colocou nos capítulos finais um código de conduta para ele mesmo, que ele chamou de regra de ouro, e ele disseca o que é essa regra de ouro, que nada mais é do que empatia, você se colocar no lugar do outro e fazer ao outro
o que você não quer que façam com você. Né? Então, isso é muito forte. Falar desse livro, para mim, é muito forte. Pode continuar. Estou contando aqui uns negócios no teu mapa mental. É, eu já passei por ser no mapa mental de hoje. Né? Então, assim, pessoas, o que acontece? Ele fala de poder. Vou falar alguns tópicos aqui que o livro traz de forma clássica. Poder, segredo da sua força interior, os 6 grandes medos: medo da pobreza, medo de ser abandonado, medo da morte, medo da dúvida. Então, quando os meus colegas coach atuais falam, né, como grandes escritores da atualidade, é o poder do hábito. Charles Duhigg tem um capítulo daqui que fala o poder do hábito, da disciplina, do desenvolvimento. Isso. O poder da autorresponsabilidade. Ele fala aqui no livro de autodisciplina e tem um capítulo. Olha só, eu vou até buscar aqui. Oi. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou ler aqui para você. Eu vou ler aqui para você a questão das 16 atitudes positivas do enriquecimento. Que é importante que o pessoal siga essas questões aí. Essa cara é massa. Alguém falou da tua cara, Mac. Oi? Esse cara é massa aqui. Alguém falou, calma aí, cancela. Esse cara aqui, o Sandro, o Napoleon Hill, o Andrew Carnegie, eu. Tá? Então, o que acontece? As 16 regras, tá? 16 atitudes positivas, tá? Você botou aqui o Mastermind em primeiro lugar, né? Que é a criação do Mastermind, tá? Tá na ordem do livro, tá? Exatamente. Porque ele explica o conceito de Mastermind, ok? Mastermind é quando você e outra pessoa se juntam em prol de um objetivo maior, etc, 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 etc. Aí a gente tem um objetivo principal, que é o que a gente chama hoje de propósito no Ikigai, tá? Então, vamos lá. Autoconfiança, que é o que a gente está falando hoje sobre autoconhecimento, autoconfiança. Autoestima, que ele já traz isso. Inteligência financeira. É o que mais se vê hoje. Tá? Liderança, que aí tem vários temas. Né? De que ano é o livro mesmo, Mac? Diga aí. Oi? De que ano é o livro mesmo, Napoleon Hill? Eu li a primeira edição. 1900 e bolinha, gente. 1915, 1910. Não tem aí na capa do livro a primeira edição? Não, porque essa minha edição, o José Olímpio não colocou a edição original. Então eu não tenho ela aqui. Eu fui pesquisar na internet e tem várias... eu não quero cometer um ato falho, né? Tem vários anos do livro. Então eu gosto de... Faz uma coisa. Enquanto você está procurando aí, eu vou lendo aqui. Abre aí, procura Napoleon Hill no Wikipedia e vê qual foi o ano de publicação. Geralmente está certo. Geralmente lá é o mais certo. Tá? Vamos ver aqui. Então aí, ó. Liderança. Aí depois, imaginação. Gente, imaginação é uma das 16 atitudes positivas do enriquecimento. Depois, entusiasmo. Entusiasmo. Né? O significado da palavra entusiasmo é ter Deus dentro de si. Ok? E ele fala de Deus no livro. Aí depois, autocontrole, que tem a ver com autoconhecimento também. Aí depois, a entrega, ou seja, a preocupação com a entrega. Ele já falava de marketing. Ó, entrega no processo, na verdade, é você se entregar ao processo, ok? Depois ele fala de carisma. Depois, metas smart. Olha só. 1928, Sam. 1928, metas smart. E Andrew Carnegie o conheceu com 73 anos. Tá? Aí depois, foco. Depois, cooperação. Tá? Gente, cooperação, gestão de projeto, é o que o pessoal chama mundo VUCA, né? Volatilidade, unicidade, confluência, tá tudo aí, gente. Aí depois, aprendizado, ou seja, aprendizado constante. Depois, tolerância. E depois, o código de conduta, que é a regra de ouro. Tem noção do que é isso, gente? Tá? Então, perceba que ele lançou as regras de ouro, que foi o código de conduta, em 1919. E depois disso, ele lançou em 1928 a Lei do Triunfo. Tá? Então, olha só, o Quem Pensa Enriquece foi só em 1937. Todos esses livros foram oriundos da Lei do Triunfo. Isso é fantástico, gente.
Isso é Gente, fantástico. e quem pensa enriquece, tá? Ele simplesmente, ele fala de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele fala dos 16, dessas 16 leis de forma mais sucinta. Foi um livrinho que ele publicou na época, na forma de livretos. Então, ele já pensava em marketing na época. Ele lançava mini livretos. Olha que cara fantástico. Ele lançava mini livretos na época e distribuía. Então, você imagina a força que ele tinha na época. Uhum. Então, foi um cara muito assim, diferente na época, muito à frente do tempo dele. Né? Então, assim, o que o Sam está dizendo, esses termos que o pessoal usa hoje, que cunha hoje, né? Autorresponsabilidade, o poder da autoestima, o poder do silêncio, o poder da disciplina, o poder de mudar um hábito. Tá tudo aí, gente. Tudo aqui, ó. Claro, a gente não sabe o que era dele, a gente não sabe o que ele aprendeu, a gente não sabe, não viveu com ele na época. Perfeito. Mas o que eu digo para todo mundo, livros são projetos planificados. Independente se aquilo é do cara ou não é do cara, ele concebeu ou ele buscou a informação e colocou aqui. E um adendo, né? Uma crítica positiva a Napoleon Hill. Ele sempre cita. O que vocês têm de citação aqui dentro, autor, pessoas, locais, ele conta histórias. É uma crítica, é Imagina, uma referência positiva a Napoleão Hill. E você pronto. percebe, né, não querendo puxar a sardinha um pouquinho, mas você percebe que todo o material que eu faço eu cito, porque eu aprendi com esse cara aí, né? Sim. E os grandes autores sempre reconhecem a fonte de onde beberam. Isso é fundamental. Até porque senão a gente estaria cometendo um crime, né? De não Ele fala citar de ética. a origem, exatamente. Então é importante Ele que a fala gente... de ética. Então, Exato. assim, pessoas, o que falar desse cara, né? O que mais falar dele? Quais são as lições que você pode trazer para a tua vida desse livro aqui? Weberson, mas o livro é muito grosso, é muito denso. Gente, ele usa uma coisa que eu sou designer também formado e a gente usa isso como design thinking, storytelling. O que é storytelling, se não o ato de você envolver as pessoas, a tua audiência, com a história, com o poder da história. E é o que ele faz aqui. Ele envolve você numa leitura, tá? Que ele basicamente ele te ensina por metáforas. Quem é que trabalhava com metáforas, Sam, que foi contemporâneo também? Milton Erickson. Milton Erickson. Então ele usava o poder da metáfora para chegar em todas as massas. E teve um cara, mais ou menos 2000 e poucos anos atrás também, um JC da vida, que trabalhava por metáforas, parábolas. Por falar nisso, Então, dica. Assistam Messiah no Netflix. Messiah. Fantástico. Sim. Eu achei que era bobo, não tinha visto, e caí na asneira de ver o primeiro episódio. Só acabei quando eu vi os 10. Fantástico. Muito bom. Uma visão... E detalhe, passa rápido. É uma série que você, aparentemente, no início ela é um pouco lenta, como toda série, ela está apresentando a história, está embasando o processo dela, mas depois, enfim, assista. Boa indicação, Sam. Eu não acabei ainda, tá? Eu estou no segundo episódio. Fantástico. Então, o que acontece? Eu peguei aqui, abri aleatoriamente, e olha o que já aparece aqui para mim. Um lar é uma coisa que não se compra. Pode-se comprar uma casa, mas só uma mulher pode fazer dela um lar. Uau! Então, uau! E você abrir, isso é coisa aleatória que eu estou abrindo aqui. Gente, Napoleon Hill escreveu naquela época, não tinha essa questão de gêneros, etc. Então, só um companheiro ou uma companheira podem fazer dela um lar, ok? Um amor pode fazer dela um lar. Vamos ser... como eu disse. O José Olímpio, essa editora aqui, eu acho que é a editora que o Sandro também... O seu é da escada, né? Deixa eu pegar aqui o meu. O seu é da escada, o Sandro é mais antigo. Como eu disse, eles respeitaram a linguagem da época. Tá? Então, assim como os provérbios, assim como leituras antigas, você tem que adequar, claro, ao novo. Essa minha edição de 2016. Que também é da José Olímpio, tá? Só que bacana, a minha edição é anterior. A minha edição é a capa dura de 29ª edição. Imagine, a minha é 41ª. Tá.
né? E detalhe, E o bacana é que é o segundo livro que eu compro, porque o primeiro me foi roubado. Por isso que eu aprendi a não devolver meus também, livros. também, eu tinha esse livrinho aqui na edição mais antiga, mas, enfim, ele, na verdade, tomara que ele esteja fazendo um papel bom na pessoa que o levou, né? Eu digo assim, né? Então, assim, pessoas, o que mais falar desse livro aqui? Como é que você pode botar em prática esse livro na tua vida? Que vocês sabem, quem não sabe, eu tenho um movimento que eu acompanho também em alguns países, esse movimento chamado leitura ativa, o Active Lecturing, né? O Active Learning, o aprendizado ativo, que é você pegar informações vindas de obras, como livros, artigos, coisas mais embasadas, e você colocar em prática na tua vida. Você colocar em prática no que você quer fazer para a tua vida. Então, como é que você pode fazer? O próprio livro te ensina. Você pega o capítulo, pega os ensinamentos, traduz aquilo para a tua vida e coloca em movimento. Coloca em ação. Diga, Sam, você vai falar alguma coisa? Eu fiz o que você falou. Eu abri aqui aleatoriamente e vou ler o que saiu. Há muitos elementos conhecidos que, quando combinados, são imediatamente transformados de substâncias inócuas em venenos mortais. Ou, de outra maneira, muitos elementos conhecidos como venenosos que se tornam neutralizados ou inofensivos quando combinados com certos outros. De modo idêntico ao que se verifica na combinação de determinados elementos com transformação radical da sua natureza, a combinação de certas mentes transforma sua natureza anterior, produzindo num certo grau que se chama de mastermind. Olha a explicação do que é mastermind. Ou o seu oposto, que é altamente destrutivo. Ou você se associa com pessoas que vão te botar para cima, ou você se associa com pessoas que vão te transformar e te botar para baixo dentro dessa associação. Isso é fantástico, cara. Napoleão Hill é punk, velho. Como diz assim, é punk. Isso aí, quando a gente traz para a atualidade, quando a gente traz para os termos atuais, o pessoal chamou de contágio social. Isso. E como é a prática disso? Quem são as pessoas ao seu redor? Aquele termo que o pessoal tão usa hoje, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Então pensem o seguinte, pessoas. Cada lei, cada capítulo desse cara aqui foi transformado numa obra. Esse aqui é o filhotinho, é o resuminho dele, né? E tem um outro também que é a regrinha de ouro, que é um livretinho de bolso. Não se acha muito fácil, mas também está publicado. Quem tem também umas regras... Não, você está confundindo. As regras de ouro também tem o livretinho, ele é do Dale Carnegie. Ah, sim, do Dale Carnegie, tá. É que é muita informação, às vezes a gente foca, né? Às vezes a gente foca. O livretinho é do Dale Carnegie. Tá? Então, só pra gente... Isso, que é a regra de ouro. Mas ele também tem o pocket bolso. Calma. Ele tem um livro. É porque o livretinho ele é do Dale Carnegie, a regra de ouro. Mas o Napoleon Hill tem um livro chamado As Regras de Ouro também. Sim. E foi lançado em pocketbook. E talvez você tenha visto na Cultura ou na Saraiva, junto lá com o não sei o que do diabo, o homem que enganou o diabo. Mais esperto que o diabo. Mais esperto que o diabo, isso mesmo. Talvez você tenha visto, porque eles vendiam juntos, tá? O mais esperto que o diabo. Gente, o cara era tão. Napoleão Hill era tão assim, magnânimo no que ele fazia, na comunicação que ele fazia, que mais esperto que o diabo é supostamente uma entrevista, um diálogo entre um homem, um ser humano, com o próprio diabo. Uhum. Quando você começa a ler, você começa a perceber que ele tira insights ali para a nossa vida, que ele fala de bom senso, fala de atitude, positividade. Como o diabo faria? Como você faria? Porque na época ele tinha um movimento também em questão religiosa. Se eu não me engano, ele era cristão, tá? Mas ele fala aqui no livro que as religiões, atualmente, as religiões na época dele e até hoje, é a mesma forma. Da mesma forma, elas conduzem o rebanho. A questão é que ele se conecta nos fatos, no como. O que difere de uma para outra é o como. Mas a forma de lidar, a forma de falar, são as mesmas. Gente... De conectar as pessoas. É fantástico. Eu estou lendo um livro que eu ganhei de uma pessoa e eu estou lendo esse livro aqui. Eu vou puxar para vocês, tá? E vou explicar para vocês. Eu estou lendo esse livro aqui. Opa! Caí. Estou lendo esse livro aqui. Tá? Height.
O lado oculto do Reich. Fala sobre o lado místico de Hitler, tá? História, né? Mas todo o contexto que o Hitler usou em muitas coisas, você consegue ver no Mastermind. Por exemplo, as reuniões de avivamento, que o Napoleon Hill descreve super bem, que são as reuniões que as igrejas usam para fazer com que as pessoas entrem numa vibração de energia e se cria um mastermind específico para aquilo, que foi exatamente o que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial, botando as pessoas numa vibração específica, onde se criou um mastermind, e esse mastermind foi retroalimentado por todo mundo. Tá? Então é importante que a gente entenda que esses são conceitos universais, que são baseados em leis universais. Só que Napoleon Hill traz o conhecimento desses conceitos para que você possa aplicar na tua vida. E uma faca, ela serve para cortar um alimento, mas ela serve também para matar uma pessoa. Então, a escolha da utilização dessas ferramentas é tua. Né? Eu costumo dizer que a cada livro novo que eu abro, eu tenho uma arma nova que eu posso usar para o meu crescimento pessoal ou para manipular uma pessoa. Perceba que o grau de responsabilidade é muito grande. Por quê? Porque uma mente culta e aguçada, ela tem a facilidade de envolver pela palavra. Tá? Então, é importante que a gente entenda esse movimento. E o que a gente vê? Quando a gente pega um livro como A Lei do Triunfo, que traz em si, eu diria, Mac, que na Lei do Triunfo a gente consegue 99% dos ensinamentos que a gente está vendo hoje sendo passados para crescimento pessoal, desenvolvimento, até coisas administrativas, como marketing, metas, e etc, a gente consegue encontrar na Lei do Triunfo ou uma origem ou até mesmo uma fundamentação que nos permita o entendimento do movimento atual. E isso é muito bacana, você beber na raiz. Então, todo mundo que chega para mim, eu acho que você já me viu fazendo isso, né? Todo mundo que chega para mim, qual é o livro que eu leio de não sei o que mais, tô lendo, vai ler A Lei do Triunfo. Lê só esse. Lê ele umas 10 vezes. É grossinho, você consegue ler 2 ou 3 vezes por ano. Tá? Sem dor de cabeça você consegue ler isso 2 ou 3 vezes por ano. E aí, a partir daí, você consegue dar um novo grau de aprendizado à tua vida. Gente, o aprendizado, ele não acontece na leitura, ele acontece na prática. É você praticar o conceito que faz parte para você. Não é isso, Mac? Sim. Você que é o... Sim, eu sou prova viva. Oi? Eu sou prova viva quando Napoleon Hill fala o seguinte: o entusiasmo tornará possível infundir em todos aqueles com quem entramos em contato grande interesse por nós e por nossas ideias. Vocês tornaram uma pessoa interessante, vocês tornaram uma pessoa interessada, vocês tornaram uma pessoa que verdadeiramente as pessoas querem por perto. Tá? O entusiasmo é a base de uma personalidade agradável e precisamos ter tal personalidade para influenciar os outros e cooperar conosco. Ou seja, poder da influência. Sim. Que tanto se fala hoje. Poder da persuasão. Tem 3 livros sobre isso. Eu li um. Poder da persuasão. Ou seja, cada tópico desse livro aqui, se você pegar na prática, e como o Sandro falou, se você se atentar à lei com que ele está ligado, o que são leis? Eu e o Sandro, nós somos de uma linha espiritualista que trabalha com a lei natural. Lei do amor, da caridade, lei da esperança, lei da reciprocidade, lei da causa e efeito. Se você pega, e ele fala, no livro aqui ele fala, a lei, as leis, a lei. Aí você fica se pegando, que lei que esse cara está falando, gente? E esse é o pulo do gato de você ler a Lei do Triunfo. É você se ligar na lei natural a que ele está se referindo. Sim. Então, quando ele fala, porque de acordo com a lei, se você coloca a lei ao seu lado, você parar a lei do homem, da justiça? Não. A lei divina, a lei da natureza. Quando eu entendi isso, quando eu virei a chave, qual livro, Gel, que você quer que a gente repita? A Ângela pediu para repetir o nome do livro. Qual é? Que a gente está fazendo a live de hoje? É esse?
A Lei do Triunfo, Napoleon Hill. Deixa eu colocar a capa aqui para você. Espera aí. Vou colocar a capa aqui para você que fica mais fácil. Esse carinha aqui, ó. Tá? Que você pode comprar de qualquer edição. Tem inclusive ele mais em conta na estante virtual e na Amazon também, tá? Se quiser, Ângela, você me pede, eu te passo um link para você tentar comprar com um valor mais em conta, beleza? Pronto. Então o que acontece? São livros, são ideias que já saíram daqui. São ideias que já foram escritas por Napoleon Hill em 1920, sei lá, 1928. Então, essas leis naturais que eu, a gente estuda, também aplica nas nossas vidas, fazem a diferença. E esse é o pulo do gato para quem lê a Lei do Triunfo. Uhum. Ah, mas você fala, pô, Eberson, a Lei do Triunfo, o que é? A Lei do Triunfo é um compêndio, um resumo, uma obra, um tombo, né? Usar um termo antigo para livro, né? Um tombo, né? De leis que ele identificou como sendo úteis para a vida das pessoas. E só de novo, gente, para quem perdeu o início da live aí, são leis que ele colocou em prática na própria vida. E ele ficou rico, com os 40 anos ele já era rico, multimilionário. Se teve um cara que colocou em uso o que escreveu, foi esse cara aqui. Porque ele te prova por A mais B nos livros dele que se você realmente... Não basta você conceber, eu vou projetar um curso para tornar as pessoas a mexerem no Instagram mais fácil. Beleza, você pode ter todo o conhecimento do mundo. Se você não acredita de verdade que você pode realizar aquilo e as pessoas vão chegar até você, não vai acontecer. Por exemplo, qual é o nome daquele filme, Sam, que o cara constrói um campo do desejo, né? Campo dos Sonhos, com Kevin Costner. Campo dos Sonhos, com Kevin Costner. Guarda-costa. O cara do guarda-costas. O que ele faz, gente? É um termo que muita gente usa hoje. Que é uma frase que é linda. Que ele fala assim, construa e as pessoas virão. Esse construir pode ser uma obra, pode ser um centro comunitário, pode ser um curso, pode ser um livro, um projeto. Então, construa. O livro é uma construção. É um plano que você colocou em prática. Foi editado, foi revisado, tem arte, tem processo. Construa, eu acho que essa poderia ser até a frase que resumiria a live, né, Sam? Exato. Construa que eles virão. Eu quero mostrar um negócio para vocês aqui, que na década de 2000, a gente teve uma febre aí por uma coisa chamada O Segredo. Não sei se vocês lembram disso, tá? Sim, tá? Segredo. E o segredo, ele é a junção desses dois pontos. Um objetivo definido e a imaginação. Tá? Tanto que... Sam, que mapa mental é esse aí, Sam? É o teu, é o que você vai mandar pro pessoal, tá vendo? Esse mapa mental que o Sam tá mostrando aí, gente, é um mapa mental que eu vou disponibilizar para você, que eu fiz construir para você. Eu construí para as pessoas terem acesso. Então você vai lá no meu perfil, manda um direct para mim, que eu te mando esse mapa mental em PDF. Apesar de você ter uma mente um pouco confusa, tá muito bom o mapa mental, viu? Tô brincando. O quê? Eu falei que apesar de você ter uma mente um pouco confusa, tá muito bom o mapa mental. Eu tô olhando ele aqui. Muito obrigado. Tá me servindo de guia, tá? Então, gente, os princípios do sucesso, que o pessoal chama de o segredo, são esses dois aqui, ó. É um plano bem definido e a imaginação no processo. É você usar a imaginação, né? Então, imaginar como se já tivesse realizado. Para vocês terem uma ideia, gente, esse povo de antigamente aí, eles sabiam o caminho das coisas. Tanto é que as principais fortunas norte-americanas foram feitas nessa época. Tá? Pessoas que saíram do nada, como o próprio Andrew Carnegie. Rockefeller, né? Carnegie. E outros mais. O Ford, o Thomas Edison. Gente, para quem não sabe, o Thomas Edison era milionário. Porque só o que ele tinha de invenções. Quem criou esse conceito, né? Quem colocou, na verdade, em prática esse conceito de patente, de reserva de mercado, de concorrência acirrada, em parte foi o Edison. O cara era virado no estopor, galera. E era amigo de Napoleon Hill. O Edison,
Agora, o Edson, há controvérsias em relação a ele. Ele era um cara que não tinha muito caráter, tá? É, verdade. Sendo bem direto com relação ao Edson, Verdade, verdade. tá? Ele era um cara que não tinha muito caráter, tá? Quem leu a história dele sabe o que ele fez com o coitado do Tesla. Ele acusou... É isso que eu ia falar agora. Me permitam, assista um documentário do Tesla. Tá. Tem na Netflix. Acho que tem no YouTube também. Tem. Edson perseguiu Tesla. Edson ridicularizou Tesla. Edson falou que Tesla era uma coisa. E Edson depois se apropriou da corrente alternada de Tesla, que é tudo que a gente vivencia hoje, né? Em termos de eletricidade, não foi Thomas Edison, que fez. Foi Tesla. Então a gente tem que dar o nome aos bois. É tipo lá os irmãos Wright, norte-americanos, que patentearam a invenção do Santos Dumont. Porque Santos Dumont voou mais do que eles não voaram. Eles desceram uma ladeira e planaram. Eles planaram. O Santos Dumont voou em volta da Torre Eiffel. Tá? Levantou, ele decolou, rodou e voltou. Então, assim, só para que vocês entendam que a história tem certas nuances. E Thomas Edison era um cara, sim, ele tinha um poder de realização fantástico. Mas, em termos de caráter, ele deixava muito a desejar, viu? Porque ele focava... Sim. Ele deixou de focar na criação e começou a focar no dinheiro. Isso foi muito complicado. Tesla focou na criação até o final da sua vida, né? Morreu, só não morreu de fome, porque ele tinha pessoas, Tesla tinha pessoas... A gente podia falar sobre a biografia de Tesla, né, mano? Podíamos. Você tem ela aí? O quê? A biografia do Tesla? Não tenho. Pô, eu tenho, mas eu tenho digital. Tá. Eu sei, Sandro não gosta de ler digital, então nem vou passar para ele, né? Eu tenho ela digital. E eu comecei a ler, né? Agora, uma que a gente leu junto foi a do Steve Jobs. Várias vezes. E eu chorei no fim, parecia criança pequena, gente. A gente podia... Vamos falar na semana que vem de uma biografia? Bora escolher uma biografia logo? Jobs. Aliás, logo do Isaacson, né? O escritor, né? O cara é... Sim, o cara é fantástico. O cara é Walter Isaacson, né? Aqui em casa eu tenho Einstein, que é dele. Eu tenho Jobs, que é dele. E Da Vinci. Eu tenho Da Vinci. E tem uma outra que eu não lembro agora. Eu tenho essas três, né? Gente, assim, você que está procurando dar uma redirecionada na tua vida, temos um desafio para você. Mac, a Lei do Triunfo, o pessoal consegue baixar em PDF online em algum lugar? Consegue. Consegue. Se colocar assim, baixar a Lei do Triunfo, PDF, vai aparecer um monte de site lá. Pronto. Ela vai fazer 100 anos daqui a 10 anos. Então ela vai ficar pública, que nem o Pequeno Príncipe, não é isso? Daqui a 10 anos ela fica pública. Quem sabe eu já não publico uma pela Fundação Sandro Quadros. Eita, viu? Mas, brincadeiras à parte, o desafio é você ler um capítulo da Lei do Triunfo a cada 3 dias. Um capítulo a cada 3 dias. E toda semana, no final das nossas lives de quarta-feira, a gente abre um espacinho de 5 minutinhos para comentários com o pessoal aí sobre a Lei do Triunfo. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai inverter, então algumas semanas eu vou ser anfitrião a partir de hoje, em outras o MEC vai me anfitrionar, tá? E a gente vai inverter isso e num determinado momento a gente vai abrir a imagem para que vocês também possam, quem quiser dar os depoimentos, entrar aqui e dar os depoimentos sobre... Sim, importante. Tá? Quem topa o desafio, põe um dedinho assim, vai? Diz eu, escreve eu aí. Bota assim, eu, coloca eu aí. Você que está no gravado, é importante também. Se você comprou o desafio, manda um direct para o Sandro Q. Cabral ou para mim, o Eberson Alves, dizendo eu topo o desafio e tô colado. Né? Seguinte, então deixa a gente saber que você quer. Faz o seguinte, o MEC vai tentar localizar o link para baixar o livro e ele disponibiliza lá junto com o mapa mental, beleza? Ele disponibiliza com o mapa mental para vocês, mas não fomos nós que demos, viu? Porque isso não pode distribuir livro que... Né? Na verdade, eu sou completamente... Quem me conhece sabe que eu não mando arquivo PDF, é complicado, eu fico agoniado. E outra, às vezes eu recebo o livro digital e eu compro o livro porque eu acho importante reconhecer o trabalho do autor. Não tem, é fundamental. Por mais que o
o Napoleon Hill não esteja vivo hoje, a família dele recebe os royalties disso, e foi uma obra que ele deixou aí pra gente, né? E que, particularmente, posso falar por mim, foi um dos livros que mais impactou na minha vida como ser humano, tá? Esse livro e o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que a gente podia fazer uma live só sobre ele, tá? Sim, semana que vem, é isso que a gente combinou? Não lembro, mas se foi, tá? Semana que vem a gente vai falar sobre como influenciar amigos e como fazer amigos e influenciar pessoas. Tá? Então, é um livro que provavelmente são os livros que mais me influenciaram para poder fazer uma transformação pessoal. E o livro da terapia, eu sempre digo que é a Mandala do Ser, e os livros de Jung, né? Que me mexem pra caramba comigo dentro do processo. Tá? Leremos pelo link até chegar o livro. Olha aí, bacana, show de bola. Massa. E o Mac também vai passar, quem mandar mensagenzinha para ele ali no direct dele, ele vai passar para ver se consegue um link com desconto para vocês comprarem aí o livro, quem quiser, quem tiver interesse. Não é um livro barato, mas também não é um livro caro, e é um livro que eu recomendo para todo mundo ter na sua biblioteca. Tá? É um livro que... Eu posso mandar o link para vocês. Tem um linkzinho assim que eu consigo, acho que pela Amazon, se não me engano, está em desconto ainda. Tem um link lá dentro lá que eu consigo pegar e passar para vocês. Então, gente, a gente tem mais 9 minutinhos, Mac. Depois eu vou entrar em consulta aqui e você vai seguir aí. Bom. Mas quem tiver alguma pergunta para fazer, agora é a hora, tá? Vamos lá? Alguma perguntinha para fazer? Ó, já não aguardo. Tem gente que já está aguardando o material. Bom. Massa, eu estou recebendo uns pop-ups aqui. Que bom, que bom. Tá. Então, enquanto vocês não têm perguntas para fazer nesse momento, a gente vai continuar falando de uma coisa que é muito importante, tá? Lembrando para vocês, em tempos de pandemia, em tempos de insegurança, em tempos que a gente já não sabe mais se o corona é vírus ou se o corona é bactéria, né? Porque já começou. Você viu o estudo italiano lá? Já viu, né? Você acompanhou isso, não acompanhou? Quer dizer, então... Estou acompanhando a evolução, o pessoal não sabe nem com o que está lidando. Mas, posso falar um negócio para vocês? Isso é o que menos importa. Vamos aproveitar o tempo que você está tendo agora, não para ficar pensando besteira, mas o tempo para você ir para dentro de você, buscar soluções. Hoje é um dia que eu estou particularmente, Sandro, estou particularmente mexido, emocionado, eu estou aflorado, como a gente diz, porque... São muitas responsabilidades, cada ser humano tem muita responsabilidade, mas eu resolvi assumir um compromisso comigo mesmo de estar aqui, de estar fazendo a live. Hoje, mais tarde, daqui a pouco eu vou fazer atendimentos online. Hoje à noite eu tenho mentoria. Então, o que acontece? Eu entendo que você tem 2 caminhos na tua vida. O primeiro caminho não é o primeiro caminho. Um dos caminhos é se encolher, se retrair e deixar que a vida ponha o peso dela sobre você. O outro é você encarar as coisas de frente e dizer o seguinte: hoje eu falei na live com Bruninha mais cedo, eu comecei o dia cedo, 8 da manhã, fazendo uma live, e depois eu conversei com uma pessoa que eu tive a oportunidade de encontrar hoje para fazer um atendimento rápido, que estava também precisando, uma aluna nossa, que inclusive deve estar aqui no grupo agora, nesse momento. Deixa eu olhar. Não, já saiu, tá? Não, tá aqui. Que estava precisando de um suporte. E a gente estava batendo um papo e eu falei, o mais importante é você reconhecer como você está. E reconheça e aceite. Aceitar não significa se conformar. Então, eu reconheço, por exemplo, hoje que eu não estou numa vibe 100%. Ok? Eu reconheço. E eu aceito isso como parte de mim. Mas eu não me conformo com isso. E a partir do momento que eu não me conformo, eu transformo isso. Entende? Então, é diferente, gente. E é importante que sejamos congruentes e sinceros com aquilo que a gente sente. Então, hoje, eu queria dizer para vocês o seguinte: esse livro, esse bate-papo, esse movimento todo, agradecer ao Mac por ter investido o tempo dele para fazer isso. Se ele mandar um desses por livro, gente, fica mamata ler, entender as coisas. Mamata, nossa, eu sou velho. Entender, fica bom entender, fica fácil entender as coisas. E mais do que isso, fica bacana você ler e acompanhar no mapa mental e se integrar com o processo. Semana passada, Mac mandou um mapa mental também. Foi o Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia. E o que acontece? Esse daqui eu já imprimi, já fiz anotações. Adivinha para onde ele vai? Eu vou dobrar
e vou botar na primeira página do meu livro, A Lei do Triunfo. Por quê? Porque quando eu for reler o livro A Lei do Triunfo, que isso acontece periodicamente, pelo menos uma vez a cada 2 anos eu ainda releio ele. Opa, obrigado, Carlson. Cal. E quando eu for reler, eu vou usar esse mapa mental para que a gente possa aprimorar ainda mais o conhecimento. Então, isso é o poder desse movimento, isso é o poder do agora, isso é o poder de tudo que a gente está vivendo. Mac, muito obrigado, meu irmão, por estar sempre do meu lado aí dentro dos processos. E Malu, bacana, hoje foi muito legal, né? Esses processos que a gente está vivendo aqui. E é isso, pessoal. Sabe? A gente tem a oportunidade nesse momento de, independente do que estão fazendo, independente disso ser vírus, de ser bactéria, de precisar usar máscara, de não precisar usar máscara, de estar... Eu sempre falo, as pessoas falam, tá morrendo gente com coronavírus. E eu falo, gente, a cada 40 segundos, ok? 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo por depressão. A cada 4 segundos, não sou eu que disse isso, tá? 40 segundos, OMS. A cada 4 segundos, tá? UNICEF. Uma criança, um ser humano, um homem, uma mulher, morrem de fome no mundo. Então, cabe a gente usar o nosso raciocínio, a nossa inteligência para compreender e separarmos o que é realmente o problema de saúde que estamos vivendo de todo o resto que está acontecendo. Por isso é importante saber pensar. Existem, nesse momento, diversas frentes brigando por questões que vão além, só que nós somos afetados dentro desse processo. Nós somos afetados dentro desse processo. Então, cabe a você, e isso eu aprendi com os livros e com a prática, cabe a você tirar as suas próprias conclusões. Eu sei que existem pessoas, nesse momento, que estão sofrendo em silêncio dentro de casa, muito pior do que está num hospital, muito pior do que está entubado, muito pior porque estão sofrendo com a própria mente, pensando de que forma vão estar tirando as suas próprias vidas, porque já não suportam mais essa dor. Então, vamos parar de sair do automatismo, vamos parar e sair do automatismo, perdão, e vamos começar a usar o nosso pensamento para identificar e discernir o que é certo e o que é errado. Desliga a televisão, vai ler. Desliga a televisão, vai sentir você, tá? Desculpa o meu desabafo nesse momento, ok? Porque eu tenho amigos próximos que faleceram com a Covid. Em Belém do Pará, eu tive 2 pessoas próximas que faleceram com a Covid. Meus parentes em Belém, eu diria que 80% deles estão com Covid. Eu tenho colegas de trabalho que tiveram Covid, inclusive uma delas acabou de botar palmas aqui. Mas eu quero que fique claro para vocês que o que mais mata é a falta de conhecimento. É a falta de conhecimento e de discernimento. E 1 minuto final para o Max se despedir e dizer para vocês que amanhã a gente está aqui, que hoje à noite a gente vai estar provavelmente fazendo a nossa mentoria. Eu deixo melhorar, porque os meus alunos merecem mais energia, mas quero dizer para vocês que é muito importante que a gente se apoie nesse momento e que todos nós passamos por nossos processos. Então, Mac, um beijo. Esse 1 minuto é teu. Obrigado, meu irmão, meu mentor, meu coach, meu terapeuta, meu travesseiro, meu ombro. Vamos lá. Eu vou iniciar essa fala final. A gente não dorme junto. Tá. Eu vou iniciar essa frase, esse meu minuto final com uma frase dele, Napoleon Hill. Os que não querem a paz são os que tiram proveito da guerra. Ele fala assim, a civilização não pode esquecer isso. O que acontece, gente? Confiança, autoconfiança. A partir do momento que você assume o que você sente, o que você pensa, quem você é, você consegue trabalhar a sua autoestima, a sua confiança. Você consegue trabalhar seu equilíbrio, corpo e mente. Tem pessoas, como o Sandro falou, que estão morrendo pelo não autoconhecimento.
pelo desconhecimento de si. Não sabe o que sente, acaba tendo uma enfermidade, morre, adoece, desiste de viver. Então, quando a gente fala de lições, quando a gente fala que a gente pode melhorar, coloque em prática. Baixe o mapa mental e faz uma coisa.